Muito obrigada a todos os colegas de imprensa que estão aqui com a gente. Então, antes da gente dar início, nós vamos apresentar alguns materiais e aí, na sequência, eu vou passar a palavra então para o nosso prefeito, Fábio Leite, para conduzir então as informações a respeito do lançamento desse pacote de combate à dengue. Aí, se os colegas de imprensa quiserem se posicionar, só para brifar vocês que vocês ficarem preparados, nós vamos então a primeira apresentação de um vídeo. Aí, na sequência desse vídeo, nós vamos passar algumas informações. Em 2024, Botucatu viveu a pior epidemia de dengue da sua história. Foram mais de 16 mil casos da doença e, infelizmente, 12 pessoas perderam a vida. Nós já estamos em 2025 e não queremos viver uma epidemia novamente. Por isso, nós precisamos agir. As nossas equipes não pararam de trabalhar, mas é preciso fazer mais. A avaliação de identidade barbária, que é uma ação realizada pela Vigilância Ambiental e Saúde e que levanta quantos imóveis têm larvas de Aedes, mostrou que aqui em Botucatu, 3% das casas têm larvas do mosquito Aedes. E isso é sinal de alerta. 85% desses criadores são objetos que você tem aí, na sua casa. Por isso, nessa batalha, é hora de unir forças. Trabalharmos juntos contra o mosquito Aedes. Nós fazemos a nossa parte e você faz a sua. Prefeitura de Botucatu. Agora a gente apresentou esses dados iniciais. Eu vou passar agora o microfone para o Fábio Leite, nosso prefeito, que vai explicar um pouquinho então de todas as ações que nós devemos adotar. Já a partir de hoje, nossas equipes estão trabalhando, mas a partir de hoje nós teremos importantes reforços no combate à dengue. Então, prefeito. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, em especial da imprensa botucatuense, que eu tenho dito em todos os programas que participo, além de desenvolver na cidade programação e programas jornalísticos e de entretenimento, são grandes prestadores de serviço e têm nos seus diversos programas serviço de utilidade pública. E é por isso que estão aqui hoje convocados para essa coletiva. Queria também fazer uma explicação. Essa coletiva teria acontecido na semana passada, mas infelizmente, por conta das ocorrências das chuvas, da metade da semana passada, nós optamos por fazer um grande mutirão de tratamento de cuidado com a cidade em relação à questão das ocorrências das chuvas e deixar esse grande pacote para ser apresentado a partir de hoje. Terceira explicação importante para que todos vocês tenham. Vocês perceberam, completaremos agora, no final dessa semana, o primeiro mês de governo, e nós seguramos todos os anúncios de projetos, de atividades, de iniciativas, condicionadas a esse grande pacote, essa grande ação, esse grande mutirão das questões de dengue e também de escorpião, porque é nesse momento o caminho mais correto. A gente não tem no Brasil ainda, infelizmente, em grande escala, a questão da vacinação contra a dengue acontecendo. Isso vale para Botucatu, mas vale para todo o país. E, portanto, os senhores perceberão que, nesse momento, o que está disponível para o Brasil, para o estado de São Paulo e para a cidade de Botucatu, salvo tecnologias muito pontuais, são ações como essas que a gente vai apresentar, que é de porta em porta, de copo em copo, de terreno em terreno, de saco plástico em saco plástico, para a gente combater o mosquito e também, sem nos esquecermos, a questão dos escorpiões, que aproveitam também esse momento da cidade. Bom, essa campanha, então, Dengue 2025, ela tem início oficialmente hoje, dia 27 de janeiro, e ela vai perdurar por pelo menos 3 meses. O momento que a gente tem e que a gente trata dessa parte mais úmida, dessa parte das chuvas, que quase coincidem com o aniversário da cidade. Então, tudo aquilo que os senhores ouvirem aqui de informações e de ações, entendam que essas ações têm validade ou terão continuidade pelo período de 3 meses. Ah, Fábio, o que acontece ali em meados de abril, no início de abril, em relação a essas ações? Junto com o pessoal da vigilância, junto com o pessoal da saúde,
e as equipes que aqui compõem, eu vou fazer a apresentação agora na sequência, nós faremos a avaliação do estágio da doença dos escorpiões na cidade e a necessidade da ampliação, da manutenção ou da supressão das ações que nós vamos apresentar aqui. Bom, esse é um trabalho de toda a prefeitura, por óbvio que algumas secretarias se destacam nessas ações e aqui estão representados. Primeiro, o vice-prefeito, o Queco, não consigo chamar de doutor André, não vou conseguir nunca, participa como vice-prefeito e como secretário de governo por conta das relações institucionais que tem como responsabilidade, especialmente nas instituições de saúde, Unesp, HC e outros agentes que eventualmente se emparcerem nessa medida. O Éder, secretário de saúde, por óbvio, por conta das ações, especialmente das equipes de vigilância e as equipes epidemiológicas. E o Taborda como infraestrutura e o Márcio como zeladoria, efetivamente por conta dessa grande ação, esse grande esforço que vai ser feito na cidade. Próximo slide, por favor, Cíntia. Esse plano de ação, então, como eu comentei, ele tem 3 grandes pilares. Na realidade, 3 da prefeitura e 1 especificamente da população. Os senhores perceberão as ações de saúde, as ações de zeladoria e infraestrutura, as ações de comunicação, remetendo ao nosso período da Covid, e também as atividades e ações que a gente tem expectativa que aconteçam com a população. Em relação à saúde, o que está composto dentro desse grande pacote? Nós estamos reforçando a equipe de vigilância ambiental com novos 25 agentes. E esses agentes vão rodar todas as casas, todos os imóveis da cidade de Botucatu. Essas visitas se iniciam hoje, certo, Ney? Estou correto? No dia 27 de janeiro, então fica aqui o lançamento oficial dessa visitação. E todos os imóveis de Botucatu serão visitados pela equipe da vigilância ambiental. Importante aqui já entrar no detalhe de que a nossa população receba carinhosamente esses profissionais. Todos estarão identificados, eles atuarão, e a gente vai fazer as divulgações semanais, qual é a estratégia de bairros e regiões da cidade que vão ser seguidas todas as semanas, mas todos esses agentes estarão uniformizados, estarão identificados, e eu peço para a nossa população encarecidamente que os recebam de braços abertos. Qual é a missão, qual é a função desses agentes que visitarão todos os imóveis de Botucatu? É fazer uma verificação em loco da condição de cada imóvel em relação à questão de dengue e escorpião e também deixar com a nossa população orientações para esse tratamento. Às vezes, ações simples podem reverter e modificar a estrutura da epidemia ou da condição de dengue na cidade. Uma outra ação que vai ser conduzida pela Secretaria de Saúde é a aplicação do larvicida biológico, o famoso fumacê. Então, os senhores perceberão na cidade, fumacê é outro produto. Então, o carrinho com distribuição do larvicida, esse produto vai ser aplicado diariamente, com apoio da Defesa Civil. Ouviu o Trombaco aqui? Trombacão, levanta a mão, por favor. E ele já tem os horários definidos. Então, a cidade toda também vai contar com essa aplicação. A aplicação vai se dar das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã e no final da tarde, das 17h30 às 21 horas. Assim como eu falei na ação anterior, todas as residências de Botucatu, todos os imóveis de Botucatu receberão a aplicação do larvicida. Existem questões técnicas que os senhores precisam saber, são detalhes que a gente não vai tratar nessa coletiva, mas que podem impedir, em algum momento, a aplicação do produto. Então, num dia mais chuvoso, num dia com ventos mais intensos, então essa programação ela tem que ser diariamente calibrada pelas nossas equipes de vigilância, porque as condições climáticas têm total efeito nessa distribuição, nessa aplicação do produto. Então não se assustem se num determinado dia, por conta das condições climáticas, essa aplicação não for feita. Lógico que as equipes da vigilância fazem automaticamente essa reprogramação e esse ciclo de aplicação de larvicida na cidade acontecerá. E por último, por óbvio, todas as unidades de saúde, sem nenhuma exceção, todas as unidades de saúde, e também entra aqui o vínculo da prefeitura com outras instituições que compõem o município, como por exemplo o HC, já terão a parte do atendimento médico e da testagem organizadas. Então, dentro do pilar saúde, 3 grandes ações: as visitas domiciliares, 100% dos imóveis de Botucatu visitados pela equipe da vigilância, a aplicação do larvicida, 100% dos terrenos dos imóveis de Botucatu
com aplicação nos horários que eu comentei e 100% das unidades de saúde preparadas para esse grande enfrentamento. Pode surgir a pergunta, depois eu vou abrir no final da coletiva. Fábio, por que esses horários? Porque a condição da temperatura do dia também afeta a aplicação do herbicida. Por isso esses intervalos entre 6h30 e 8h30 da manhã, 8h30 da manhã e 17h30 e 21 horas. Perfeito? Próximo, por favor, Cíntia. Bom, as equipes de zeladoria e infraestrutura. Aqui é um exército. Então, assim como a gente tem o Exército da Saúde trabalhando nos postos de saúde e fazendo as visitações domiciliares, aqui também não é diferente. A equipe de infraestrutura está sendo reforçada com 25 servidores adicionais ao quadro que se tem, específicos para tratar essa questão da zeladoria, da limpeza urbana por conta da dengue. O que a Prefeitura vai fazer aqui? Tentar, em todas as áreas públicas, remover e acabar com os focos de proliferação do mosquito. Então, água parada em esquina, crescimento de vegetação em guia e sarjeta, crescimento de vegetação em terrenos públicos, áreas verdes e até em terrenos particulares que a gente vai chegar, todo esse tratamento vai ser feito pela infraestrutura e pela zeladoria. No caso da zeladoria, o grupo de trabalho específico para dengue e escorpião vai para 177 pessoas. Então, se a gente olhar todo o contingente só de zeladoria e infraestrutura, nós estamos falando hoje, a partir do dia 27 de janeiro, de 177 profissionais cuidando da zeladoria e da infraestrutura urbana. O que esses profissionais vão fazer aqui nessa condição? Toda a parte de roçagem de guia e calçada, toda a parte de área verde institucional, toda a parte de roçada de prédios públicos, toda a parte de capinação e raspagem de guia e sarjeta. Não é só cortar o material, como também raspar para tirar toda aquela terra e o acúmulo de material, principalmente nas esquinas. Toda a parte de limpeza de terrenos e vielas. Essa limpeza aqui não é só roçada, é catar realmente, literalmente, eventualmente copos, recipientes que se tenham nessas áreas públicas, para que não sejam locais de proliferação do mosquito. E toda a parte de coleta de inservíveis, nesse caso, programadas para a população. Então aqui eu faço um apelo à população de Botucatu ainda, antes de entrar na questão dos terrenos particulares, contribuam, por favor, com esse processo de zeladoria e infraestrutura. Não joguem recipientes, por menor que seja, nas vias públicas. Não coloquem material inservível, armários, pneus, colchões, sofás em áreas públicas. Aguardem essa programação da zeladoria e da infraestrutura para que a gente possa fazer essas retiradas de forma programada. Qualquer equipamento, por menor que seja, pode ser um foco de mosquito e pode colocar a perder toda essa estrutura que a gente está fazendo. Em relação aos terrenos particulares, vale a mesma regra que era feita nas gestões anteriores ou nos processos e nos grupos de ação das gestões anteriores. A Prefeitura pede para que toda a população mantenha as suas áreas particulares, os seus terrenos particulares limpos, com mato baixo, sem lixo, sem inservíveis. Zelem, por favor, nesse período, principalmente das chuvas, para que isso não aconteça. Se eventualmente a Prefeitura receber, quer seja pela ouvidoria, quer seja por qualquer outro canal de comunicação, uma denúncia, e for constatado que aquele é um local, quer seja sujo, quer seja com mato alto, a Prefeitura vai fazer a limpeza, mas automaticamente existe a aplicação de uma multa e o ressarcimento das despesas que a Prefeitura teve para fazer essa limpeza. Economicamente não vale a pena. O proprietário de imóveis, Botucatu hoje, tem em torno de 15 a 17 mil terrenos vazios, terrenos baldios, para todos os senhores terem essa informação. Então eu peço a esses 15 mil, 17 mil proprietários que mantenham as suas áreas, especialmente nesse período de 3 meses de chuvas, o mais limpo possível, com o mato o mais cortado possível. Do contrário, no caso de uma denúncia, em qualquer canal da Prefeitura ou qualquer repartição institucional, Ministério Público, Câmara dos Vereadores, etc., e a Prefeitura constatar que de fato é um local ou com inservíveis ou com mato alto, nós vamos proceder à limpeza, mas existe a aplicação de multa e existe o ressarcimento dos cofres públicos em relação à despesa que se teve. A gente usa, por óbvio, uma empresa terceirizada para fazer essa limpeza, que registra todo o processo e cobra do proprietário o ressarcimento dessas despesas. Perfeito? E por último, o último pilar, então passamos pelo pilar da saúde, passamos pelo pilar da zeladoria e da infraestrutura e teremos também o pilar da comunicação.
Toda sexta-feira, começando nesta semana, a área de comunicação da Prefeitura, representada aqui pela Cíntia, secretária de Comunicação, vai divulgar para toda a imprensa, através de releases, boletins sobre a evolução da doença. Então, além da gente tratar todas as ações que estão sendo publicadas aqui em relação às atividades da Prefeitura, nós também publicaremos às sextas-feiras, como era feito na época da Covid, os boletins sobre a evolução da doença na cidade. Quer seja a evolução dos casos de dengue, quer seja a evolução dos casos de escorpião, de novo numa menor proporção, mas a gente vai trazer para vocês, todas as sextas-feiras, para toda a imprensa botucatuense, a informação atualizada sobre esses dados. Fábio, por que isso não acontece todo dia? Porque, como os senhores perceberam, a gente tem um contingente gigantesco de profissionais da Prefeitura empenhados nessa ação, e a gente não conseguiria cumprir esse programa diário. As sextas-feiras, até porque a evolução não se dá do dia para a noite, as sextas-feiras a gente entende que é uma periodicidade adequada, e isso acontecerá então a partir da sexta-feira dessa semana. Perfeito? Bom, em relação à população, é o nosso quarto e último pilar. O que eu peço do fundo do coração para o cidadão de Botucatu? Receba inicialmente os nossos profissionais da vigilância, de novo, estarão identificados como Prefeitura Municipal de Botucatu. Recebam com carinho para que esses profissionais possam verificar sua residência e dar as orientações necessárias. Com base nessa orientação, vistorie seu quintal. Se a senhora ou o senhor puder, junto com o seu neto, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, todo dia dar uma voltinha no quintal, todo dia dar uma voltinha na frente da casa, olhem com carinho para a gente tentar evitar pontos de proliferação do mosquito ou do escorpião. Segundo ponto, como falei para os proprietários de terrenos, de novo algo entre 15 e 17 mil imóveis. Limpe o seu terreno, especialmente nesse período de 3 meses. A Prefeitura não quer multar ninguém, a Prefeitura não quer entrar no terreno de ninguém para fazer limpeza. Do fundo do coração, por favor, cuidem, especialmente nesse período de chuvas, da limpeza do seu terreno. Isso, além de você contribuir com a questão epidemiológica, você também contribui com a condição social e econômica da cidade, porque mais profissionais que desempenham esse tipo de atividade estarão trabalhando no nosso município. E mais uma vez, receba bem os nossos agentes. Todos estarão identificados, todos estarão uniformizados, todos estarão acompanhados de um veículo da Prefeitura Municipal organizando uma região da cidade. Receba esses profissionais para que possam, no mínimo, orientar a senhora ou o senhor em como tratar a sua residência ou ter sua residência preparada para essa epidemia. Perfeito? Eu concluo aqui e quero abrir para vocês da imprensa, para qualquer pessoa que nos acompanha, situações de dúvidas, situações de colocações, estou totalmente à disposição. Tudo bem? Passa o microfone só para compartilhar, por favor.